e quero de antemão avisar para vocês que a partir de agora a aula está sendo gravada para que depois possa ser compartilhado no grupo do WhatsApp da turma de vocês, para que quem não assistiu possa assistir e quem assistiu, se quiser assistir, poder assistir quantas vezes quiser, né? Então, a partir de agora, essa videoconferência está sendo gravada. Muito bem, pessoal, nós vamos hoje falar sobre telemarketing, né? Introdução ao telemarketing, que é o assunto que nos cabe desenvolver a partir de agora. Introdução ao telemarketing é um assunto que nós vamos desenvolver. Bem, nós vamos hoje falar sobre telemarketing. Nós vamos falar quais são, o que é telemarketing, quais são as características do telemarketing, qual é a classificação do telemarketing. Nós vamos falar sobre as vantagens do telemarketing e vamos concluir a aula com algumas recomendações no que diz respeito ao telemarketing. E vou finalizar a aula de hoje com um vídeo de dois humoristas, né, que fala tudo aquilo que não deve ser feito por um operador de telemarketing. Então, o que nós vamos desenvolver hoje é isso, né? Nós vamos falar conceitos de telemarketing, nós vamos desenvolver também as características do telemarketing, classificação do telemarketing, vantagens do telemarketing, recomendações para o telemarketing e finalizaremos a videoconferência de hoje com um vídeo de dois humoristas que falam de forma animada o que não deve ser feito por um operador de telemarketing. Ok? Esse então vai ser o conteúdo das nossas aulas, é o que nós vamos desenvolver hoje. Então vamos começar pelo conceito de telemarketing. Então, operador de telemarketing, que nós vamos desenvolver a partir de agora. O que é telemarketing? Qual é o conceito de telemarketing? Como que eu posso definir telemarketing? Eu tenho certeza absoluta que todos vocês já devem ter recebido uma ligação de algum operador de telemarketing. Nós podemos definir o trabalho de um telemarketing ou definir o telemarketing da seguinte forma. Eu coloquei duas definições aqui, eu vou comparar uma com a outra. Eu digo o seguinte, ó, telemarketing é a utilização planejada de recursos de telecomunicações e informática como forma de obter lucro direto ou indireto, através da satisfação do mercado consumidor de qualquer bem ou serviço. Segundo modelo de definição, eu coloco assim: ó, compreende a aplicação integrada e sistemática de tecnologia de telecomunicações e processamento de dados com sistemas administrativos com o objetivo de atingir os seus clientes. Então, essas duas definições, elas possuem três coisas em comum. Três coisas em comum que essas duas definições possuem. Primeiro, em ambas as definições dizem que para haver telemarketing, eu preciso de duas coisas: recursos de telecomunicações e recursos de informática ou processamento de dados. Então, para haver o funcionamento de um telemarketing, eu preciso de duas coisas: recursos de telecomunicações, ou seja, telefone, sistema, né, de telecomunicações, um PABX, telefone, central telefônica, né, ou alguma coisa do tipo, mas é necessário que haja recursos de telecomunicações e também recursos de processamento de dados, né, ligado diretamente à informática para a gestão de um banco de dados. Então, são duas coisas, né, telecomunicações e informática a partir de recursos de processamento de dados para a gestão de um banco de dados, né? Banco de dados de quê? Banco de dados dos clientes. Então, é a terceira coisa, né? O terceiro elemento que é similar nas duas definições é que o uso do telemarketing é para obter a satisfação no mercado consumidor, né? É para que possa atingir, né, os seus clientes. Por essa razão,
é que se utiliza o telemarketing. Então, o telemarketing ele está ligado, está relacionado ao uso, né, planejado e sistemático de recursos de telecomunicações e informática, para que possa, então, obter a satisfação do mercado consumidor, para que possa atingir os seus clientes. Isso nos ajuda a entender, então, voltando para mim aqui, isso nos ajuda a entender quais são os recursos que nós utilizamos enquanto telemarketing, né? Então, enquanto telemarketing, nós utilizamos dois recursos, né? Telecomunicações e informática, para atingir o mercado consumidor. Né? Quando eu falo sobre telecomunicações e informática, esses dois elementos juntos formam aquilo que é chamado de telemática. Então, telemática é recursos de telecomunicações e informáticas juntos. Aí forma a expressão tecnológica chamada telemática. Então, telemática é a junção de telecomunicações com informática. Quando eu utilizo telecomunicações e informática de forma simultânea, quando eu utilizo eles de forma juntamente, né, de forma sistemática e simultânea, eu então dou origem ao termo telemática, que é inclusive uma das características do telemarketing que já já nós vamos tratar. Continuando. Quais são, então, as características do telemarketing? O primeiro delas é que eu já falei, né? Que é a telemática. É a primeira característica do telemarketing, né? Telemática é a junção de informática mais telefone, ou telefone mais informática, que forma aí a telemática. Então, quando se utiliza de forma sistemática, planejada, simultânea, recursos de telecomunicações e informática, na verdade, eu estou dando origem à telemática. Telemática é uma característica do telemarketing. Se não houver informática ou não houver telefone, não tenho telemarketing. Eu preciso ter a telemática para que o telemarketing possa funcionar. A segunda característica é a chamada impessoalidade. Olha o que eu digo. O operador de telemarketing não fala em nome próprio, fala em nome da empresa, atua como porta-voz da empresa. Então, essa é uma característica muito importante, volta aqui para mim, porque o operador de telemarketing ele não fala durante o seu trabalho, ele não fala a opinião dele. Ele não fala aquilo que ele acha, ele não fala aquilo que ele acredita, ele não fala aquilo que ele pensa. Naquele momento, ele atua como porta-voz da empresa. Ele não fala em nome próprio, ele fala em nome da empresa. Então, aquilo que a empresa quer que ele fale é o que ele vai falar. Naquele momento, durante o trabalho do operador de telemarketing, ele é a voz da empresa. Ele é o porta-voz da empresa. E aquilo que a empresa quer que ele fale é o que ele vai falar. Precisa respeitar as instruções da empresa e falar aquilo que a empresa quer que ele diga. Por quê? Porque ele é um operador de telemarketing e uma segunda característica do operador de telemarketing é a chamada impessoalidade. Talvez vocês digam assim, professor, mas e se o operador de telemarketing não concordar com aquilo que a empresa quer que ele diga? Ele pede para ir embora. Né? Mas enquanto operador de telemarketing, ele precisa falar e passar as instruções de acordo com as orientações que a empresa forneceu para ele. Inclusive, se ele, operador de telemarketing, falar uma coisa que a empresa proibiu ele falar, ou ele deixar de falar uma coisa que a empresa orientou a falar, ele pode ser dispensado da empresa, inclusive por justa causa. Porque ele deve passar apenas as orientações, as informações que a empresa orientou ele. Nem mais e nem menos. Por quê? Porque o operador de telemarketing tem como característica a impessoalidade. Aquilo que ele fala não é dele mesmo, não se origina dele, mas sim se origina da empresa. Então, ele não fala aquilo que ele acha, ele não fala aquilo que ele pensa, ele não fala aquilo que ele acredita. Naquele momento, ele passa as informações de acordo com as orientações que ele recebeu da empresa. Essa característica, a segunda característica que nós estamos analisando agora, é chamada de impessoalidade.
A impessoalidade também serve como proteção para o telemarketing, porque se ele estiver atendendo uma pessoa insatisfeita, e se essa pessoa for rude e até mesmo xingar, naquele momento, a pessoa não está sendo rude e xingando o operador de telemarketing, mas sim sendo rude e xingando a empresa. Porque naquele momento ali, ele não está falando com a pessoa, ele está falando com o operador de telemarketing que representa alguém, geralmente representa uma empresa. Então, o operador de telemarketing tem como segunda característica a chamada impessoalidade. Bem, vejamos agora a terceira característica. A terceira característica é linguagem diferenciada. O operador de telemarketing ele tem utiliza uma linguagem comercial que é diferente da linguagem doméstica. Mas qual a diferença que existe de uma para outra? A linguagem doméstica é aquela que nós utilizamos quando usamos o telefone de nossa casa ou o seu aparelho celular. Então, quando você está atendendo uma ligação pelo celular, ou quando você está atendendo uma ligação, através do seu telefone da sua casa, ou você está fazendo ou recebendo uma ligação no celular, ou fazendo ou recebendo uma ligação no telefone da sua casa, naquele momento ali, o que prevalece é uma linguagem doméstica. Linguagem doméstica, ela não possui regramento. Você fala aquilo que você quiser falar, da forma como você quiser falar. Você pode começar a ligação falando sobre um assunto, pode terminar essa ligação falando sobre um outro assunto completamente diferente, porque a ligação é uma ligação doméstica. Agora, numa ligação comercial, ela é diferenciada porque a linguagem é diferenciada. Ela possui maiores regramentos, né? Então não se fala de qualquer jeito, não utiliza aí uma linguagem um pouco mais diferenciada, se evita algumas coisas. Eu não quero aqui me adiantar, porque eu ainda vou falar sobre algumas recomendações sobre a ligação, né? Mas são alguns cuidados que precisa ter na hora de se falar ao telefone enquanto operador de telemarketing. Alguns cuidados em relação à linguagem. Que cuidados são esses que precisa ter? E que regramento está envolvido nesse tipo de linguagem, chamada linguagem comercial, que é aquela utilizada por um operador de telemarketing? Vejamos que regramentos são esses. Observe só. Aqui eu trago para vocês algumas recomendações quanto à linguagem. Já que a linguagem utilizada por um operador de telemarketing é uma linguagem comercial, sendo uma linguagem comercial, utiliza aí uma linguagem diferenciada, né? É diferenciado porque não é linguagem doméstica, é linguagem comercial, porque a ligação é comercial. Bem, quais são algumas recomendações desse tipo de linguagem? Primeira delas, não diga alô, porque alô você diz quando você atende o telefone da sua casa ou quando você atende o seu celular. A forma de atendimento de uma ligação numa linguagem comercial é diferente. Você pode observar isso. Se você vai ligar por alguma empresa, como é que eles vão atender o telefone? Né? Eles atendem o telefone tratando sobre 3 coisas. Ele vai dizer o nome da empresa, vai dizer o nome da pessoa que está atendendo e vai cumprimentar você. Então, imagine que você estivesse ligando agora para o curso, né? A pessoa que vai atender para você vai falar assim, por exemplo, né? Por exemplo, Petro Rio, bom dia, Luiz, ou sei lá, a pessoa que vai estar atendendo lá, né? Então, vai ter uma ligação, vai ser um atendimento aonde vai ser diferente do alô. Você não vai ligar para uma empresa e a pessoa vai atender dizendo alô, né? Ela vai atender dizendo 3 coisas: o nome dela, o nome da empresa e vai cumprimentar você. Então, voltando aqui para mim, né? Então, essas são a primeira coisa que nós temos que levar em mente na hora de uma linguagem comercial. Ela é diferente da linguagem doméstica. Já no atendimento, já mostra essa diferença, né?
Então não se atende com alô. Você vai dizer, bom dia, meu nome é Luiz, né? Sou da empresa tal. Então você precisa falar três coisas: dizer o seu nome, o nome da empresa e cumprimentar o cliente. Seja num operador de telemarketing que esteja fazendo a ligação, seja um operador de telemarketing que esteja recebendo uma ligação. Vejamos agora a segunda característica. A segunda característica: não use palavras que demonstrem dúvidas ou insegurança. Então, expressões como eu acho, talvez seja, quem sabe, são expressões que devem ser evitadas. Imagina que você seja um operador de telemarketing da Sky TV por assinatura, né? E então, né, o seu cliente vai e liga, você atende o telefone. Aí cai na sua central lá, né? Cai na sua mesa. E aí você atende o telefone e o cliente então pergunta para você: a Sky tem realmente um sinal em HD? Aí você fala: eu acho que tem. E a pessoa pergunta: mas a instalação é rápida? Aí você fala: talvez seja. Ou então ele pergunta para você: mas a Sky tem muitos canais mesmo? Aí você diz: quem sabe tenha. Então, quer dizer, você está utilizando expressões que demonstram segurança. Porque se você trabalha na Sky e não sabe, que dirá o cliente está ligando. Então, são expressões que demonstram segurança, devem ser evitadas. Terceira característica: não utilize expressões repetitivas, tais como né, sei, tá, certo, perfeito, então, no caso, né, e similares a essas. Né? Eu não estou dizendo que essas expressões, de forma isolada, constituem um erro. O problema está na repetição dessas palavras, né, de forma impensada. Então, a repetição sem significado e sem sentido de qualquer palavra, ela tem que ser evitada, porque constitui falha de comunicação, é considerada bengalas da linguagem e devem ser evitadas. Número 4, não usar linguagem doméstica e gírias, como olha só, vem cá, que nem, meu, cara. Tampouco utilizar palavrões. Né? Essas são características, são características típicas de uma linguagem doméstica. O operador de telemarketing utiliza uma linguagem comercial. 5. Use o bom português, evite o gerundismo, né? Gerundismos são... O gerúndio não está errado, né? O problema é o gerundismo, são expressões exageradas e desnecessárias do gerúndio. Como, por exemplo, eu vou estar fazendo, vou estar anotando, vou estar inscrevendo, vou estar transferindo, vou estar verificando. Essas são expressões que são consideradas gerundismos e constituem um erro de linguagem e deve ser evitado também. A sexta característica: use uma linguagem simples. Use uma linguagem simples. O fato de você precisar falar de forma correta, usar o bom português, não significa que você tem que falar de forma difícil. Porque se você falar de forma difícil, as pessoas não vão te entender. Então você precisa falar de forma correta e ainda assim utilizar o bom português. Você precisa falar de forma correta e ainda assim falar de forma simples. Por exemplo, ao invés de você perguntar para o seu cliente qual é o logradouro dele, pergunte para ele qual é o endereço. Né? Perguntar qual é o endereço é mais fácil para o cliente entender do que você perguntar para ele qual é o logradouro dele. Embora sejam sinônimos, né, essas expressões, mas é mais fácil o cliente entender você perguntar para ele qual é o seu endereço do que perguntar qual é o seu logradouro. Ao invés de você falar que o cliente precisa fazer isso ou aquilo de forma Pessoal, quem está me ouvindo, só gesticula aí para eu poder saber se está todo mundo me ouvindo. Tá legal?
Eu acho que o meu link deve ter caído aqui e retornou. Estou vendo o gesto aqui de todo mundo agora. Tá, estou vendo a mensagem do pessoal aqui. Acho que deve ter caído o link e eu consegui retornar. Deixa eu continuar de onde eu estava. Bem, eu estava falando aqui sobre utilizar uma linguagem simples, né? Embora nós tenhamos que falar de forma correta, né? Usar o bom português, mas isso não significa que nós tenhamos que falar de forma errada. Nós vamos falar de forma correta, mas ainda assim falar de forma simples, né? Os exemplos do logradouro que eu mencionei agora, o endereço, ao invés de falar a miúde, fale frequentemente, utilizar, falar de forma correta, mas ainda assim falar de forma simples. Ok? Vamos seguir então. Já falamos sobre as características, recomendações da linguagem comercial. Vamos finalizar as características, né? Eu já falei aqui sobre 3 características, né? Que é a telemática, a impessoalidade e a linguagem diferenciada. E a última característica é o uso do script. Então, o uso do script. O que é um script, né? Script é o roteiro da ligação. Então, eu falei aqui em cima, na característica B, que o operador de telemarketing tem uma fala impessoal, ou seja, ele fala aquilo que a empresa até quer, não aquilo que ele quer. Então, a linguagem, né, é uma linguagem diferenciada e a característica, uma delas é a impessoalidade. Então, ele fala aquilo que ele é orientado pela empresa. E essa orientação que a empresa passa é através de um roteiro da ligação. Esse roteiro de ligação é chamado de script. Então, o script de ligação, na verdade, é um roteiro da ligação. Nele vai conter tudo aquilo que o operador de telemarketing deve e não deve falar durante a ligação. No roteiro dessa ligação, no script dessa ligação, diz toda a sequência que o operador de telemarketing deve falar. Isso é chamado de script. Script, então, refere-se ao roteiro da ligação. Ok? Seguindo, então. Classificação. O operador de telemarketing é classificado como ativo e receptivo. O operador de telemarketing ativo é quando ele faz a ligação. O operador de telemarketing receptivo é quando recebe a ligação. Então, é fácil identificar, né? O operador de telemarketing fez a ligação, ele é classificado como operador de telemarketing ativo. O operador de telemarketing recebe a ligação, ele é classificado como operador de telemarketing receptivo. Quais são os principais usos do telemarketing? Podemos dizer que o telemarketing tem como principais usos 4 coisas. Ele é principalmente utilizado para venda, para cobrança, chamada telecobrança, suporte técnico, também chamado de help desk, e saque, serviço de atendimento ao cliente ou consumidor. As 2 primeiras, vendas e cobrança, são típicas de um operador de telemarketing ativo. Suporte técnico ou help desk e saque são atividades típicas de um operador de telemarketing receptivo. Essas são os principais usos e aplicações atribuídas ao telemarketing: vendas, cobrança, suporte técnico e saque. Essas 4 coisas são as principais formas de serem utilizados um telemarketing. É claro que existem outras também, né? Como essas que eu estou passando para vocês, né? Pesquisas de mercado, pós-venda, call center, cotação, compras, filantropia, telemensagens, atualização de cadastro, são outras formas de se utilizar o telemarketing. Mas essas 4 que eu passei agora são as principais: vendas, telecobrança, suporte técnico e saque. Quais são as vantagens de se utilizar o telemarketing? São 10 vantagens. Então, nós vamos analisar de forma resumida essas 10 vantagens. A primeira delas é a interatividade.
É a mídia mais interativa que existe, né? Porque você consegue atingir um número grande de pessoas em pouco tempo. Flexibilidade. Operações podem ser realizadas em curto período de tempo, foi o que eu acabei de mencionar, né? O operador de telemarketing consegue fazer muitas ligações durante o dia, isso faz com que o seu atendimento seja flexível e interativo. 3. Replanejamento. A qualquer momento, uma estratégia pode ser modificada. Basta um script novo e um treinamento da equipe. Foi o que eu mencionei antes, né? Como aquilo que o operador de telemarketing vai falar é baseado no script, se você quiser mudar, né, o planejamento, basta você mudar o script, treina a equipe e pronto, você já replanejou o seu trabalho. É muito mais simples do que ter que replanejar um sistema eletrônico, por exemplo. Otimização. No único contato, diversas informações dos clientes podem ser registradas. Exatamente, você pode, por exemplo, plano de telefonia. Você consegue registrar o número de telefone, data de vencimento, os pagamentos do cliente, reclamações, ou seja, num único atendimento consegue fazer isso tudo. Por isso que a otimização é uma característica importante, e uma vantagem importante do telemarketing. 5. Cobertura. Pode atingir distâncias continentais em segundos. Você pode ter, por exemplo, uma central de telemarketing que atenda o Brasil que nem fica no Brasil. Você pode, aqui no Rio de Janeiro, ter o seu problema resolvido de uma central de telemarketing que fica em outro estado, né? Que fica, inclusive, em outro país, se for o caso, dependendo do produto. Né? Então, a cobertura ela é mundial, né? Porque o telefone, internet, né? Vai no mundo inteiro em poucos segundos. A 6ª vantagem, controle. Fácil controlar as operações do telemarketing, pois as informações trafegam pelo sistema. Aí foi o que eu mencionei sobre a importância do processamento de dados. Né? Você precisa ter uma gestão, um software, né, de gestão de dados, né, para que você possa controlar tudo aquilo que é ligado, para que você possa controlar as ligações. Inclusive, na maioria das empresas, né, onde se tem uma central, onde o telemarketing seja algo muito bem estruturado, as ligações, inclusive, são gravadas, né? E fica lá disponibilizado no sistema para que se possa controlar. 7. Foco. O telemarketing é uma ótima ferramenta para a obtenção de um resultado mais rápido. Como atinge o maior número de pessoas, né? E pode ser mudado de forma muito simples, também tem como vantagem o foco. Comodidade. Tanto para o vendedor como para o comprador, né? Porque é através apenas de uma ligação. A pessoa sequer precisa sair de casa para receber uma ligação. Custo, mais barato vender através do telemarketing do que através de uma loja. Isso sem sombra de dúvida, né? Os custos que uma loja possui são muito maiores do que o custo de uma central telefônica, uma central de um call center, né? Onde se tem a central com vários operadores de telemarketing. E a 10ª vantagem, talvez seja uma das principais vantagens de um telemarketing, é a velocidade. Um operador pode contatar 70 pessoas num único dia, ou seja, consegue fazer algo próximo de 70 ligações num único dia. Você imagina uma central com 100 operadores de telemarketing, consegue atender aí mais de 7.000 pessoas num único dia. Né? Daí a grande vantagem de se estar utilizando uma central, né, um call center, né, onde você tem aí vários operadores de telemarketing. Para finalizar, eu vou passar agora um vídeo que mostra tudo aquilo que não deve ser feito por um operador de telemarketing. De forma animada, 2 humoristas falam sobre isso. Observem agora. Problemas de comunicação podem enlouquecer uma pessoa. Por exemplo, se você compra um eletrodoméstico com um defeito e liga para reclamar, você pode ficar louco. Porque eles têm nas empresas telefonistas treinadas, são profissionais para isso, para enlouquecer as pessoas. Como, por exemplo, a dona Lourdes Salgado, que hoje vai explicar para a gente qual é a técnica que eles usam para deixar a gente, os clientes, loucos. Bom, a primeira coisa é nunca atender o telefone logo. Tem que deixar. Esse aqui, por exemplo, já está tocando tem uns 10 minutos. Isso aí vai deixando a pessoa no ponto. E quando atender, não é para dar alô, não. A gente diz assim, quer ver, ó. Obrigada por ligar para nosso serviço de atendimento. Para notas extraviadas, disque 1. Para a segunda via de carnê de pagamento, disque 2. Para atraso na entrega de mercadorias, disque 3. Para nenhuma dessas opções, disque 4. Ou aguarde o atendimento.
Depois você atende, pra não perde tempo dele dizer nada. Você já está dizendo assim, serviço de atendimento ao consumidor no momentinho, por favor. E coloca ele nessa maquininha que toca uma musiquinha insuportável. E deixa aí um tempão. Deu uns 15 minutos você volta, bem eficiente. Atendente Lourdes, em que posso ajudá-lo? É o seguinte, eu comprei um aparelho com vocês e o aparelho veio com defeito. Um momentinho, faz favor. Coloca ele de novo na musiquinha, só de castigo. E antes que ele desligue, você... Atendente Lourdes, em que posso ajudá-lo? Lourdes, isso é muito importante. Você tem que aparelho... dizer Atendente Lourdes, como se você nunca tivesse falado com ele antes. Alô? Alô, Lourdes? Não. É o seguinte, Lourdes, eu ontem eu comprei um aparelho com você e esse aparelho veio com defeito. O senhor tem certeza que este aparelho está com defeito, senhor? Tem sim. E qual é o defeito, senhor? O aparelho, ele não liga. Eu vou transferir o senhor para o setor técnico. Não, um momentinho, por favor. Não, tem certeza No que tá com setor defeito. técnico, ele vai ficar pelo menos uma meia hora. Depois manda ele de volta para cá. Atendente Lourdes, em que posso ser Ô, Lourdes, eu já falei com você do teu Em que aparelho. posso ajudá-lo? Eu falei já com você do meu aparelho. Isso é um ponto muito importante. Tem que fazer a pessoa repetir a mesma coisa várias vezes. Alô? Pois não. Qual é o seu problema, senhor? Alô, eu comprei um aparelho com vocês e veio com defeito. Eu vou transferi-lo para o setor técnico. Não. Isso é só para cansar ele um pouco, porque a loucura é uma coisa muito parecida com o cansaço. Atendente Vera Lúcia. Oi, minha filha, cadê a Lourdes? Que é Lourdes, senhor? Tá falando com a Lourdes. Senhor, aqui são muitas meninas, eu não Mas é porque ela já conheço está nenhuma sabendo das Lourdes. coisas do que eu falei. Ah, meu Deus. Trocar sempre a pessoa com quem eles falam é muito importante para não criar vínculo afetivo, porque o vínculo afetivo impede a pessoa Hein, de alô? enlouquecer. Alô? Pois não, senhor, em que posso ajudá-lo? Eu quero saber como é que eu faço, porque vocês me venderam um aparelho que está com defeito. O senhor já falou com o setor técnico? Já, a Lúcia me mandou pra lá 2 vezes. Um momentinho, senhor, eu vou anotar a queixa do senhor. Ah, tá. Finalmente. Obrigado, viu? Aí, Dona então, Lúcia, né? nós começamos uma técnica que nós chamamos de numerologia. 437 212 00 149. Confirmando. É. 143 Isso. 7212-00419. É, traço... Não. 149. Ah, 149 Isso. 7212. Não. 49 é no final. É no final, 149 é no final. O senhor poderia repetir o número, por favor? Ah, meu... Isso pode durar o tempo que você quiser, 15 minutos a 1 hora. Posso agora, finalmente, ver qual é o meu problema? Pois não, senhor. Pois é, eu comprei um aparelho com vocês. O senhor retirou a mercadoria na loja ou ela foi entregue em casa? Foi entregue em casa, porque... Neste caso, o senhor tem que ligar para a fábrica. Mas que diferença faz que eu peguei na loja que foi entregue em casa? Senhor, são normas da empresa. Queira anotar, por favor, Mas o eu sou número da absurdo. fábrica. Ah, meu Deus, só um momentinho, só que eu vou pegar uma caneta. O número da fábrica é esse aqui mesmo. Sou eu mesma que atendo. A gente costuma deixar ele fora do gancho, que é para estar bastante ocupado. Vamos ver se ele é insistente. Serviço de atendimento ao consumidor atendente Marise. Um momentinho, por favor. Não mexeu, caramba, minha filha! Serviço. Escuta aqui, olha. Um momentinho, por favor. Faz isso, ó, Você ficou nervoso, musiquinha nele. Só um pouquinho. Serviço de atendimento ao consumidor. Escuta, meu anjo, será que você poderia me ajudar? No que estiver ao meu alcance, quando eles ficam educados de novo, porque eles já estão a um passo da loucura. O que aconteceu? Eu comprei um aparelho de vocês e tem um pequeno Nacional ou problema. importada, senhor? É importado. Ah, importada é no ramal 425. Eu vou transferir o Não, senhor. você não vai me transferir, não! Você não vai me transferir, não! Eu já falei com uma Lourdes aí, ela me transferiu 2 vezes, eu tô técnico. Depois eu falei com a Vera Lúcia, você não vai me transferir, não! Eu não sou palhaço! Tá entendendo? O sujeito se chamou de palhaço. Eu sou palhaço! Tá quase lá, palhaço, maluco. Tá entendendo? Que absurdo! Senhor, eu estou apenas cumprindo ordens da vai te catar, sua empresa. vaca! É importante repetir sempre Ah, a vaca mesma absurda. coisa. Tá ouvindo o que eu falei, minha Senhor, filha? eu Vai estou te catar, apenas sua cumprindo vaca! ordens da empresa, senhor. Desculpa. Setor de importados atendente Rosângela, em que posso ser útil? Eu comprei um aparelho com defeito. O senhor poderia me dar o número da nota fiscal? Não, já falei, Fiscal, já por falei. favor? Pra mim não, senhor. 3! E aí começa Número 3! tudo do número novamente. Entendeu? 3! Número 3! Ok, senhor. É. Sua reclamação já está registrada. Ah, que bom. Em 24 horas estará sendo efetuada a troca. Ah, obrigado. Só falta o senhor me fornecer um É o endereço. Aval Mendes. Um momentinho, O que foi? senhor. O que foi? Um momentinho. Sim. Aqui vem o golpe de misericórdia. Só que você quer. Senhor, lamento informar que estamos com um probleminha no Que sistema. problema? Que problema, minha filha? Não sei, senhor, me parece um bloqueio. Tá tudo feito já, né, a reclamação?
Senhor, o sistema caiu agora completamente. Eu queria pedir ao senhor que ligasse novamente amanhã. Amanhã? Confirmarmos se sua queixa foi realmente efetivada. Telefonar amanhã? Um momentinho, por favor. Pronto. Esse aí realmente não liga mais. E é isso que a empresa quer, porque reclamação de maluco ninguém precisa levar a sério, né? E daí a empresa lucra, né? Então, pessoal, foi isso que nós vimos na aula de hoje, né? Nós vimos no treinamento, nesse quinto dia de treinamento, nós vimos características do operador de telemarketing, nós vimos o conceito do operador de telemarketing, nós vimos os principais usos, as vantagens, a classificação, e eu quis então concluir esse nosso treinamento com esse vídeo, né, de forma animada, onde dois humoristas apresentam aí a rotina de um telemarketing que mostra tudo aquilo que não deve ser feito por nós, né, futuros operadores de telemarketing. Espero que todo mundo tenha gostado da aula de hoje. Até o próximo dia, até o próximo treinamento. Tchau, tchau. Um abração, boa semana para vocês. Tchau, tchau.